Fala, cara de barro, beleza? Edu aqui e hoje nós vamos falar sobre periférico. Na verdade eu quero criar uma série de vídeos sobre periférico, mas eu vou começar falando sobre guidão. Depois talvez a gente fale sobre pedais, selim, não sei exatamente a ordem, mas vai ser isso. Bora falar sobre guidão. E no vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho sobre a história do guidão, como ele se transformou, como ele ficou mais largo e quando isso aconteceu. Eu quero falar um pouco sobre os benefícios do guidão mais largo e sobre alguns contras também, porque existe. Bom, e como você deve saber, é o guidão o responsável por virar a bike, por curvar a bike. A gente sabe que dá para fazer algumas curvas e na verdade é recomendado que você use o corpo para ajudar a bike a curvar. Isso a gente já sabe. Mas de maneira geral, é o guidão mesmo que vai guiar a bike na maioria dos tipos de curva, de pilotagem, dentro de trilha. A gente usa o guidão bem ativamente. De um tempo para cá, mas não tão recentemente, exatamente quando começou a chegar as bikes 29, nós começamos a ver algumas transformações no guidão, principalmente na questão do flat, né? Que o guidão flat é aquele todo reto, como também do back sweep, que faz essa parte de torção da mão aqui, né? Que faz ali o ângulo da sua mão. Isso começou a modificar, mas eu acho que a modificação mais drástica foi na questão da largura, do comprimento do guidão. O guidão ficou maior, ele ficou mais largo. Só que aí, de novo falando, de um tempo para cá, isso começou a não vou usar a palavra se popularizar, mas se consolidar no cross country. Foco. Isso começou a se consolidar no cross country, que é o nosso XC, o nosso XCM, o XCO, tanto para pedal e tudo mais. E até as bikes mais simples começaram a vir com guidões mais largos. Isso porque a gente começou a notar uma melhora na pilotagem e às vezes até uma melhora no conforto por conta do guidão mais largo. Antigamente o padrão era 600 e 60. Pasme, o guidão era bem curtinho, acreditava-se que com isso você ia ter uma pilotagem mais ágil, talvez na época das 26 fizesse algum sentido, mas hoje já nem tanto. E aí vinham guidões de 680, que já era mais normal, 700 milímetros, né, que na verdade seriam 70 centímetros, já era ali. Caramba, cara, ele fica pegando os olhos aqui atrás e tira o foco dos meus olhos. 700 milímetros já era assim alguma coisa considerável. Para vocês terem uma ideia, e tem gente que até repara isso, na minha bicicleta o guidão tem 720. É um S-Works de carbono, um guidão excelente, tem bastante tempo que está comigo. Mas principalmente quando eu comecei a fazer testes em outras bicicletas, eu senti que ele me deixava um pouco mais limitado em questão de curvas de alta velocidade e às vezes curva travada, subida técnica. Então vamos começar pelos pontos fortes. Eu acho que o principal deles seria um melhor controle. Um guidão mais largo, ele te dá mais alavanca e é por isso que ele te dá um melhor controle. Uma alavanca maior, isso é uma questão de física, é uma questão lógica. Uma alavanca maior faz com que você desempenhe o mesmo trabalho com menos força e isso o guidão largo com certeza faz. Então em trilhas técnicas você tem uma vantagem em usar o guidão mais largo, principalmente quando você precisa de muita manobrabilidade dentro de uma trilha. Um parêntese aqui, isso ficou ainda mais evidente quando nós passamos a usar mesas um pouco menores, mesas mais próximas do nosso corpo, uma mesa menor. Então o cara usava uma de 100 milímetros, passou a usar uma de 80, isso trouxe a bicicleta muito mais para a mão, porque quando você botava um guidão mais largo com uma mesa muito comprida, aquilo ficava meio que um navio, sabe? Ficava difícil de pilotar. E a evolução veio acontecendo exatamente para fazer com que isso fosse melhorando. Percebeu-se que o guidão mais largo com uma mesa um pouquinho mais curta, você conseguia ajustar o fit, porque enquanto você abre o braço, né, você chega um pouco para frente, só que quando você traz a mesa mais para perto de você, você volta para a posição que estava. Isso é um outro papo, se a gente puder trazer um bike fitter aqui para falar disso, é até melhor. Na sequência, eu acho que vem a melhor estabilidade. Com o guidão mais largo, principalmente isso é uma das coisas que eu mais percebo. Em curvas de alta velocidade ou em descidas que tem curva de alta velocidade, ou mesmo quando eu encontro descidas em que tem muito obstáculo e você fica fazendo aqueles desvios sutis, eu sinto que com o guidão mais largo eu consigo me valer mais do meu jogo de corpo e eu tenho mais estabilidade, mais controle sobre a bike em altas velocidades. No meu caso, eu sinto isso muito mais evidente em curvas de alta velocidade. Aí eu acho que já é uma questão muito individual. Eu senti mais conforto de pilotagem. Eu acho que o guidão mais largo me trouxe esse casamento do guidão mais largo com uma mesa menor
me deixou um pouco mais ereto sobre a bike sem perder muito a aerodinâmica. E atualmente a noção de conforto, de performance, anda mais junto do que nunca. Antigamente a gente abria mão do conforto por performance. Hoje já se sabe que não existe performance sustentável sem conforto. Então quando você começa a ter algo te incomodando, você perde o foco e às vezes a dor, ou um incômodo, uma dor nas costas, faz com que você perca ali a concentração. Esse conforto trouxe indiretamente uma qualidade, uma melhora na performance, mas eu acho que de forma indireta. Então o terceiro ponto para mim seria o conforto. Só que, como eu disse, eu acho que isso é individual. Talvez você não se encaixe tão bem. E eu acho que o último ponto positivo, se eu estiver esquecendo algum, vocês colocam aqui nos comentários, por favor. Eu acho que é o aumento da força. Eu tenho mais uma pegada que me permite mais força. Eu consigo empregar mais força no pedal. Eu sinto isso porque, para mim, eu acho que é um pouco mais fácil do que para a maioria das pessoas. Porque enquanto eu estava testando bikes que já vieram com um guidão mais longo, eu estava usando a minha com um guidão 720. Então eu estava com a minha bicicleta com um guidão 720 e testando bikes com 780. Então isso para mim ficou muito nítido, porque eu saía de uma e pegava a outra e eu sentia que eu conseguia empregar muito mais força em subidas de alta inclinação. Então subidas muito inclinadas eu conseguia ter uma puxada melhor, eu conseguia ter uma respiração melhor, porque eu estou com o peito mais aberto e a respiração diafragmal eu sentia que ela ficava favorecida, e eu também tinha muito mais facilidade de controle da bike em subidas muito técnicas, aquela subida em que a bike fica querendo virar o guidão. Isso para mim é instantâneo. Você sai de uma bike com um guidão curto, vai subir uma subida muito técnica com um guidão mais largo, você sente a diferença na hora. Eu acho que eu misturei um monte de ponto positivo, né? Esse último agora ficou confuso, mas individualmente vocês entenderam. Então, só para complementar a questão da respiração, eu acho que com os braços mais abertos, seu pulmão tem mais liberdade para se expandir, né? Se você está com a caixa fechada aqui, faz o teste agora aí, você fecha aqui, você não sente que a respiração, que seu pulmão vai conseguir expandir, porque você fechou. Isso tem a ver com seus ombros, com seu peito, até com a escápula. Pode perguntar a algum professor de educação física que vai sempre assim, ele vai sempre dizer para você respirar melhor, né? Você estufa o peito e aí ele infla, ele incha mais. E quando a gente está subindo ou está fazendo uma atividade de alta intensidade, a gente precisa de oxigênio. E eu acho que na questão dos contras, ele se confunde, bate, não é trocadilho não. Ele bate com alguns momentos em que, ao mesmo tempo que ele te traz um ponto positivo, ele pode te trazer um negativo. Porém, eu acho que fique bem claro, pelo menos na minha região onde eu treino, os momentos em que o guidão mais largo me atrapalha na trilha são minoria. Do que eu estou falando? Quando você vai passar em locais muito apertados, pode ser que o guidão mais largo pegue, você precisa ficar esperto nisso. Você precisa ficar esperto com impactos. Não tem nada a ver com o guidão mais largo, mas só para exemplificar. No desafio do descobrimento na Bahia, eu bati numa árvore, eu estava com o meu guidão curto, mas assim, se eu tivesse com o guidão largo, seria ainda mais, um impacto ainda maior. Eu bati com o guidão na árvore e aí eu tomei um ipom, caí, sabe? E com o guidão mais largo, é inegável que isso vai ser mais frequente, mais comum. Mas como eu disse, pelo menos nas trilhas que eu ando, não seja ser algo tão contra ao ponto de superar os pontos positivos. E por isso eu sou partidário do guidão mais largo, mas não dá para negar que isso é um ponto contra. Outro ponto que você precisa ficar atento tem a ver com bike fit. Pode ser que essa nova posição, porque é uma nova posição de pilotagem, se você está saindo de um guidão de 700 ou 720 para um de 760, 780, você vai precisar de uma adaptação. E se isso ficar muito esdrúxulo com relação ao seu bike fit, talvez isso não aconteça e você pode começar a sentir dores. E agora não é exatamente um ponto contra, mas pode se tornar. Não é porque todo mundo está usando um guidão de 780 milímetros que você vai botar também.
Eu tenho 1,92 m e eu acho que para mim isso fica muito bom. Talvez um de 760 já seja o seu guidão mais largo. Então digamos que você é uma menina de 1,60 m, é um cara de 1,70 m. Eu não sei se um guidão de 780, o que eu quero dizer? Talvez ele seja largo demais para você. Então o seu guidão mais largo, ele tem que ser compatível com o tamanho da sua bike, com o tamanho da sua mesa, com o seu tamanho em primeiro lugar. Você pode migrar para um guidão mais largo, mas não necessariamente o talo da goiaba, um de 800. 800 se você for fazer downhill. Para downhill tem até mais largo, tá? E aí fica até o exemplo, onde o guidão mais largo compensa, porque quer mais trilha apertada do que no downhill, só que as vantagens que ele traz supera esse ponto contra de talvez bater em algum lugar. E eu já estava querendo falar com isso com vocês faz um tempão. Eu vou mostrar o guidão que eu vou colocar. Chegou para mim esse guidão da Session, é um C200. Cara, o tamanho da caixa. Vem muito bem embalado, é bem legal. E esse guidão é sensacional. Ele tem 780 milímetros, ele tem um back sweep de 9 graus. Significa o quê? Significa que sua mão, imagina que um guidão flat, como eu disse, é aquele que é totalmente reto. Quando você coloca um guidão flat, sua mão fica reta. Isso não é muito ergonômico e você acaba sentindo dores no pulso. A Session fez um guidão com back sweep que, na minha opinião, assim, é perfeito. Fica entre 8 e 9. Back sweep é essa curvatura do guidão para o seu lado, né? Então sua mão, ao invés de ficar assim, ela fica numa posição mais ergonômica. E aí você não tem dores, durante o pedal. O guidão, eu fiz errado. O guidão flat de antigamente, você ficava com a mão assim, porque ele era reto. Só que sua mão não é assim, né? Seu braço ele não vem reto aqui. Então você precisava ficar fazendo ajustes com a mão e isso acabava trazendo dor. O back sweep não, ele tem um ângulo que ele vai baixando e faz com que você fique já na posição normal, sem precisar... Isso, agora acertei, ó. Sem precisar fazer isso, que vai trazendo dor. E ele é flat no que diz respeito ele tem 0 graus, ele é retinho aqui em cima. Se você olhar ele de frente, ele é reto, sabe? Só que quando você olha aqui, ele tá... agora ficou legal de ver, ele tá parecendo um arco. Deixa eu tirar ele do plástico. Cara, ele é muito, muito bonito, tá? Esse guidão é muito bonito. No site da Session você acha 3 guidões. Você vai ter o A760, que ele tem 760 milímetros, portanto ele tem 76 centímetros. Você tem o C200, que ele tem 780. E você tem um de downhill, que é o C235 com 800 milímetros. Esse guidão, o C200 da Session, ele tem 217 gramas. Ele é muito, muito leve. Ele só não é mais leve porque, assim como as grandes marcas mundiais, e aí fica um parênteses, esse guidão, ele é feito na mesma fábrica que faz as marcas mais conceituadas do mundo e fica em Taiwan. Então seu guidão Session é produzido na mesma fábrica que produz os guidões mais conceituados e caros do mundo. Então ele só não é mais leve porque aqui dentro você tem um tipo de espuma que ele é feito exatamente para eliminar vibrações e reverberações. Então com essa espuma aqui dentro, você acaba tendo um guidão ainda mais confortável, mais silencioso, uma peça sensacional. E eu tô doido para instalar isso na bike para mostrar para vocês. Tava um pouco incomodado com o guidão mais curto, eu acho que tava atrapalhando não, sabe? Eu acho que você não precisa sair correndo para trocar seu guidão não, sendo muito honesto com vocês. Mas eu posso te dizer que se você já quer fazer um upgrade, assim como eu tô fazendo, pode escolher esse guidão porque ele é muito bom. É o C200 da Session. Eu vou mostrar ele com mais detalhes. Eu acho que enquanto eu tô falando ele tá aparecendo para vocês. A Session é uma parceira do canal, eu ainda não sei exatamente qual é o cupom, mas eu acredito que quando vocês estiverem vendo esse vídeo, o cupom vai estar passando aqui embaixo para você comprar com desconto. De qualquer forma, eu acho que vale muito a pena, ele tem um preço muito, muito melhor do que os concorrentes e eu acho que ele tem uma qualidade superior à faixa de preço na qual ele se apresenta. Para mim, esta é a melhor opção de guidão de carbono que você pode encontrar no Brasil e mesmo global, porque a Session agora está no mundo todo. Orgulho pra gente, né? Empresa brasileira, de um cara que pedala igual a gente, isso é legal. Vamos. Se você puder prestigiar, prestigia. Você sabe que tem esse material mesmo aqui dentro, porque quando você assopra,
O ar não sai do outro lado. O miserável é um gênio! Bom, vai chegar umas manoplas pra mim, eu vou instalar esse guidão e eu tô doido pra mostrar pra vocês. Bom, e é isso pro vídeo de hoje, acho que é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou instalar, vou mostrar pra vocês na bike. E um abraço pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Vamos lá, valeu galera, tchau.